nome é André Couto, sou músico, tenho 27 anos. Esse trabalho da Quinta Dimensão foi meu primeiro trabalho assim oficial, né, fazendo um clipe. Foi bem quando no começo da pandemia, então foi todo caseiro e eu assumi esse estilo caseiro. Fiz tudo, roteiro, desenhei cada cena, filmei, fiz o storyboard, botei na timeline para saber quanto tempo ia ter que ter cada cena. Bom, fiz o clipe. Eu acho interessante tu já ter ressaltado isso sobre esse teu processo de produção, né, do Quinta Dimensão, ter sido muito tu e tu e tu, né? E é bem curioso, né? Porque geralmente os videoclipes são frutos e processos de um trabalho coletivo, né? E aí eu queria que tu contasse um pouco mais pra gente sobre como foi esse processo, né? Meio que tu já introduziu aí nessa tua primeira fala, mas eu queria ouvir mais porque assim, quando eu li o Quinta Dimensão, eu falei, nossa, muito legal, ele aplica referências, né, pop aí que a gente já viu em clipes nacionais, internacionais, e é muito e fica muito mais interessante agora quando eu te escuto, que foi caseiro, porque uma das minhas perguntas era assim: olha, ele fez ali, né? A praça é um cenário virtual também, né? Ele não está numa praça. Eu falei, por que será? Isso foi esteticamente pensado? Foi intencional? E aí tu me fala que foi filmado já na pandemia, não é isso? E aí tu usas, enfim, mas eu queria te perguntar sobre o teu processo, depois eu quero perguntar para os outros que estão aqui, justamente porque o teu clipe tem muita coisa, né? Eu pedi o textinho, a sinopse que tu enviaste para a produção, porque eu queria ter contato com os discursos de vocês em relação à obra, né? Porque tem aquilo que a gente enxerga e tem aquilo que a gente ouve de vocês enquanto realizadores. E eu falei, nossa, esse clipe ele tem muita coisa. Tem uma. Eu dividi em bandas, né? Tem uma banda imagem, tem uma banda sonora e tem o que tu falas sobre ele, né? E aí eu queria que tu contasse pra gente sobre esse teu processo de criação de roteiro, de seleção de referências, enfim. Tá, obrigado, muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto assim disso é também o processo. Acho muito legal o que a pessoa entrega, isso o que tem que ter, mas o processo para chegar eu acho uma das partes interessantes, mais interessantes do produto. Parece que enriquece o produto tu saber como aquilo aconteceu. Pois é, esse clipe tem duas coisas. Primeiro, que tinha que ser caseiro, porque era bem na pandemia, então era impossível fugir disso, mas eu não tentei fugir disso. Eu quis usar isso a meu favor, entendeu? Outra coisa que eu acho que faz sentido, assim, eu sou uma pessoa muito nerd nesse sentido. A música, ela é um pop, não sei o que, eu fiz ela muito antes do clipe. O clipe eu comecei a pensar a história depois e de forma que casasse com a música, assim, as partes, entendeu? Geralmente são 3 atos, minha música tinha 3 refrões, cada ato está em cada refrão, o ápice de cada ato é em cada refrão, e assim eu criei a historinha base e fiz. O que eu gosto de cinema é porque, assim, a gente vai contar uma história de amor aqui, mas se o meu personagem da história de amor for um jornalista, a outra personagem for uma outra pessoa assim de um outro universo, a gente consegue falar de amor, consegue falar de jornal, consegue falar de todas as coisas que permeiam a história. Isso que eu acho muito legal de cinema. Nesse clipe, eu estou falando muito, do meu ponto de vista, né? Eu estou falando muito de ciência, porque é o seguinte: eu resolvi. As coisas que a gente vê no clipe, que eu ponho, por exemplo, uma imagem do Sol, uma imagem de um planeta, uma imagem. As coisas que eu ponho de imagem, o universo, não são imagens
produzidas, assim, que alguém fez no computador. Eu escolhi botar imagem tirada da NASA, de satélites realmente reais, porque eu acho isso muito mais interessante, muito mais bonito do que a imagem feita de computador. Tipo, uma imagem que a humanidade realmente conseguiu capturar. Porque é de um universo que eu gosto muito, entendeu? E eu acho que é interessante isso ter acontecido bem nesse começo da pandemia, porque também foi um dos anos com um índice assim de contra-ciência mais altos, assim, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E isso tudo eu quero tentar passar no clipe. Por exemplo, o conflito dos personagens. Eles são dois amigos, um ET e um ser humano, e eles brigam em certo momento. Eu não sei se dá para entender a história, mas o que acontece é o seguinte: o ET ele é conspiracionista, então ele fala que a Terra é plana. E aí eu quis usar isso e eu botei logo todos os clichês de conspiração para o ET ser o protagonista desse tipo de pensamento. Então o ET ele fala de Terra plana, ele fala de pirâmide feita por ET, ele fala de Trump, Illuminati, ele fala todos esses clichês de pensamento conspiracionista, anticientificista, eu botei nesse personagem. Mais ou menos, sei lá, isso é uma das coisas que eu acho interessante sobre o clipe que não dá para perceber à primeira vista. Deu para perceber, e foi ótima a tua fala, porque eu percebo que teu processo, as tuas escolhas têm muito a ver com os teus gostos, tem muito a ver contigo. Então faz muito mais sentido e a gente entende melhor te ouvindo agora. Eu acho que eu consegui. Eu não sou ator, mas no ambiente que eu gravei aqui em casa, eu estava muito confortável. E era um ambiente bem descontraído. Então, eu acho que essa atmosfera conseguiu ser capturada no clipe. Então, eu estava muito bem de boa. O exagero faz parte desse tipo de estética lá, um pouco exagerado. Falando sobre elementos narrativos assim corpóreos, sobre elementos narrativos não corpóreos, que a gente estava falando de direção de arte. Por exemplo, eu vou voltar para a minha história. O cara, para ele falar de terra plana, eu queria que aparecesse um objeto de terra. Eu fiz um deschavador de planeta Terra, porque esse objeto ia ser o objeto que eles iam fumar na nave, e aí, ao pegar aquele bagulho, ele ia falar, mano, a Terra não é plana. Aí ia dar o conflito. Então, eu peguei um deschavador, botei o negócio, pintei o planeta o mais próximo que eu consegui e fiz o objeto de cena, ponho ele no começo do vídeo para dizer que lá depois ele vai ter uma função, entendeu? Então, a direção de arte foi isso que eu consegui fazer. Bom, aquele ETzinho, ele por ele só já é bacana o suficiente, nem precisava ter eu. Não ouvi direito como é o nome que tu deu para isso, mas foi uma das coisas que eu mais gostei, porque tu mexes com a imagem do planeta Terra quando tu gira eles, né? E apesar de ter sido uma produção, que, enfim, não sei se a gente caseira, mas não no sentido pejorativo da ideia, mas sim por uma produção menor, enfim. Ainda assim, tu pensas muito elementos de direção de arte, né? O Planeta Terra, acho que na cena do carro, o volante não é virtual, né? O volante tá contigo ali em cena, né? Não, Eu posso. Isso aí é uma das coisas que eu escolhi usar e que eu não inventei. Ano retrasado. Ano retrasado, eu acho. Elon Musk mandou um carro daqui da Terra em direção para Marte.
mandou o carro dele lá da empresa Tesla que ele tem. Eu peguei essa imagem e me botei dentro do carro. Isso é legal porque não é... na minha cabeça, não é legal porque eu estou num carro no espaço. É legal porque realmente existe um carro no espaço, que a galera talvez não saiba, mas eu estou usando esse elemento real para fazer uma coisa de ficção, entendeu? Eu usei de coisas que realmente existem para somar na minha direção de arte, mas são coisas que já existem no mundo. Isso é um pensamento estético, uma escolha estética muito evidente, né? Que, enfim, quanto tempo durou as filmagens? Não, a filmagem eu fiz em um dia, a filmagem. Mas antes eu tive que desenhar, né, cada cena, botar na timeline para ver quanto tempo ia ter que ter cada cena, para ver se eu conseguia, aquela cena cabia naquele tempo que eu estava dando. Então eu fiz o clipe 2 vezes. Primeiro em desenho, depois de gente. E acho que foi um mês. Acho que foi um mês editando, porque teve mais essa questão. Eu nunca tinha usado computador, programa para fazer efeito especial, nada. Então eu tive que aprender a fazer o que eu queria fazer. Aí eu fiz. Nossa, muito legal isso, né? Porque acho que cada filme, cada clipe, ele ensina uma nova coisa pra gente, né? Um novo olhar, uma nova referência, ou que a gente usou para aplicar, ou que a gente descobre nesse processo. É muito importante. Tu aprende, não tem como. O que mais vai te fazer aprender é fazer aquele negócio. Tu não vai aprender melhor de outro jeito. Tu vai aprender melhor fazendo, errando, vendo o que tu errou, fazendo de novo, e assim a gente aprende. Agora, para referência desse clipe, eu peguei alguns clipes assim nessa linha também caseira. E eu tenho a tendência de, a cada trabalho, eu vou procurar referências direcionadas, assim. Então, nesse caso foi esse tipo de obra, mas no outro clipe que a gente fez foi outro tipo de pesquisa e vai dar outra cara. E eu acho que, não sei, eu não vejo isso como uma falta de estilo, mas eu vejo isso como abraçar todos os estilos, ver que cada um estilo ele vai contar uma coisa, vai te mostrar uma coisa e, e não é ruim, não, é bom. Acho que é bom. Agora, eu quero falar com a Gabriela, que é das minhas histórias do clipe. Essa coisa de você ter inserido um texto bem antes, assim, tem todo um trabalho, porque o clipe ele vai começar, a música mesmo, ela começa lá pelos 3 minutos e pouco, quase 4 minutos, né? E aí também tem uma questão que se junta com cenas de violência de policiais violentando jovens pretos, né? Tem toda essa coisa da violência, aí junta com uma narração que no começo eu fiquei até achando se era você mesmo que estava falando ou se era outras pessoas. Só que aí foi um questionamento que não surgiu só em mim, mas também nos outros curadores, que era por que, enquanto se tem a performance no início do clipe, por que você colocou a música da Clara Nunes? Tá. Bom, boa tarde. Estou muito feliz que vocês tenham gostado. Na verdade, no começo, o projeto era para ser completamente diferente. Eu fui chamada pelo Afromap para fazer uma performance. E no caso, como eu passei por uma situação, aquela de racismo que eu coloquei lá em alguma parte, aconteceu uma situação, eu sido constrangida no supermercado e tudo, eu acabei falando sobre isso. Só que eu falei sobre isso de uma forma muito pessoal e muito forte, como tu explicou. Aí o que que ia acontecer? Ia ser essa música, depois a metade iria ser aquelas coisas lá, só que sem abordagem, ia terminar com Vou Pedir Santa Clara para clarear, da Elza Soares.
por uma questão de que às vezes é tão cansativo, sabe? Passar por esse tipo de coisa que às vezes a gente tem vontade de sair do nosso corpo e experimentar outras vivências, sabe? Não para ser um pouco mais fácil, mas para ser um pouco menos difícil para a gente. E foi isso que eu senti naquele momento, sabe? Quando eu passei por aquilo. Porque se eu fosse uma pessoa branca, eu tenho certeza que eu não passaria por aquilo. Entretanto, só que, tipo, eu ia fazer isso e eu ia ter outro projeto, né, para explicar meio que essa continuação, para não ficar só aquela questão assim de, ai, ela quer ser desse jeito. Não, mas sim ter uma continuação. Eu peguei e comecei a escrever um poema de empoderamento, comecei a mudar tudo, e em vez de cantar, vou pedir Santa Clara para clarear, eu ia colocar o poema, ia ser mais só uma performance, assim, que a gente ia misturar as coisas. O que aconteceu? Eu comecei a fazer o poema, aí eu estava escrevendo, aí no meio disso aconteceu uma abordagem, enquanto a gente estava gravando as cenas de dança, estava ensaiando para as cenas de dança, aí nisso a gente pegou, e, tipo, eu fiquei assim, falei, olha, eu não vou passar, não vou mais ter um trauma por causa de palhaçada das pessoas, entendeu? Falei, eu não vou mais criar outro trauma dentro de mim e eu não vou passar por isso. Eu, tipo, fiquei resistente àquilo, eu gravei tudo aquele negócio, sabe? E eu comecei a gravar, eu comecei a falar, olha, eu acho isso, acho aquilo, acho aquilo. E a minha amiga, tipo, super nervosa, até que uma hora a gente chegou num diálogo e começou a conversar com os policiais. Então, tipo, aquela parte que você ouve, assim, da abordagem, é essa parte da abordagem que a gente teve, sabe? Só que no mínimo a gente conseguiu, tipo assim, sair daquela situação sem algo, uma carga, sabe, negativa. E daí eu comecei a escrever e acho que, não sei se foi nesse dia ou se foi no outro dia que ela me pediu pra mudar. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vou fazer uma música. Aí eu peguei das coisas de empoderamento que eu escrevi, da abordagem, eu peguei e escrevi essa questão do orixás, né? Que é uma música, assim, que eu fiz, tipo, num dia, assim, essa música, sabe? Eu fiz o instrumental num dia, eu gravei os vocais num outro. Aí, tipo, ficou nisso, sabe? Foi uma coisa, assim, muito rápida. Era algo, tipo, assim, para complementar aquela história que eu queria passar. O que você falou, né, dessa experiência horrível que você teve e que aparece aqui no clipe e tudo mais, realmente tudo isso que você estava falando tá bem explícito mesmo aqui no clipe. O meu questionamento mesmo só foi por que inserir uma outra música no começo, que normalmente não tem isso, mas eu gosto dessa coisa que a gente tem que sair também de um pouco dessa zona de conforto, né? Não é porque todo mundo faz de um jeito. A performance eu achei muito bonita, a escolha do figurino também, essa narração com essas cenas de violência foi muito forte, muito forte. E aí criava, assim, em mim, criou muito uma expectativa de quando que vai começar a música? Cadê a música? Vai começar a música? Peraí, não é agora. Isso aqui, mas eu achei isso legal, é uma coisa que é instigante, né? De tipo, beleza, é, a gente vai querendo ver, continuar vendo. Pode ser que para algumas pessoas se torne um pouco cansativa, pode ser, mas para outras é uma coisa que vai instigar de tipo, beleza, vamos continuar vendo, porque você coloca cada vez, por mais que a música não entre ainda, mas você vai colocando elementos que são que atrai a pessoa, sabe? Que faz a pessoa ficar prestando atenção. E aí depois você chega linda e maravilhosa com um figurino muito bonito, aí pelas ruas de Berrel, né? Da capital, da capital de Belém. E a letra da música também é uma coisa que é muito bem forte e realmente está muito condiz do que foi falado no restante do clipe. E é isso, assim, parabéns, eu adorei também. Parabéns, muito, muito bonito o trabalho. Ai, muito obrigada. Eu tô muito feliz, assim, contigo, tipo, de ter falado, assim, todas essas questões. É porque é muito bom tu entender, tipo, o outro lado, né? Tipo, tu saber como que as pessoas reagem ao teu trabalho. Eu, quando, tipo, eu assisti, assim, eu também fiquei, assim, sabe, muito impactada, assim. Tipo, eu nem consegui assistir direito, sabe? Eu fiquei muito impactada. Em relação à música da Clara Nunes, eu quis colocar por uma questão do poema no começo, né? E, tipo, aquela questão com o mar, porque a priori era para ser, tipo, eu vim por meio dessas águas, no caso, o mar se iluminou quando ela entrou na areia, é mais essa questão, assim, de eu vim por aqui e eu me sinto parte disso, porque a minha chegada aqui nesse lugar foi por meio das águas. Eu mesma não sei se todo brasileiro é assim, mas eu tenho uma conexão muito profunda com as águas, né? É uma coisa, assim, que realmente eu gosto muito desde criança. Mas, no caso, tipo, quando eu comecei a fazer esse processo, eu senti muito essa questão, sabe? É meio que uma coisa de intuição.
E essa questão do figurino, para mim, foi notável porque sempre vai mostrando coisas de violência, vai mostrando outras coisas que aí normalmente as pessoas têm na cabeça de que nós povos que são violentados, porque eu não sou preta, mas eu sou indígena, então meu corpo também é de uma forma violentada, sofremos preconceito, claro que não é a mesma coisa. Se imagina o quê? Uma pessoa que não vai usar da sua imagem, vamos dizer, como você usou aqui, né? E aí você chega com um figurino muito bonito, com uma maquiagem, um batonzão, assim, bonitão, o negócio branco no cabelo, assim, e aí isso mostra que, tipo, beleza, tem essa coisa de sofrer violência, mas também eu tô aqui. O meu corpo também tá demarcando, tá ocupando esse lugar, né? E eu quero mostrar para essas outras pessoas que mesmo com toda essa violência eu vou produzir a minha arte. O que tu falou é super verdade, sabe? Tipo, quando eu sofri aquele tipo de coisa, assim, eu falei, porque eu não fiz só essa música, né? Tipo, relacionada a isso. Quando eu passo por alguma situação, dependendo da situação e dependendo do momento que eu tô passando, eu levo ou não, sabe? Eu, às vezes, posso guardar para escrever de outra forma, por não me sentir à vontade, sabe, com aquilo naquele momento. Mas às vezes, não, eu falo, ah, não, eu vou escrever logo, entendeu? E daí eu já coloco todo o meu ódio, todo o meu amor, todos os sentimentos que eu tive naquele momento. E quando eu escrevi, tipo, uma outra coisa, eu escrevi com essa questão. Eu falei, não, eu vou falar que a gente sofre, mas também eu vou falar que, tipo, a gente é um povo que luta, sabe? Porque queira ou não queira, tipo, a gente nasceu com tudo para dar certo, mas também com tudo para dar errado, sabe? A gente veio nesse país, o pessoal que nasceu nesse país, tipo, nasceu com isso, sabe? Ai, a Amazônia é rica, a Amazônia é isso, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Entretanto, tipo, peraí, deixa eu... A gente continua fazendo a nossa arte muito bem, a gente continua tendo a nossa cultura, a gente continua fazendo as coisas. E principalmente o povo negro, sabe? Tipo, hoje em dia, a gente continua tendo vários estigmas sobre o nosso corpo, a gente continua tendo várias coisas sobre a gente. E mesmo assim, a gente consegue se destacar, a gente consegue estar em lugares de destaque, mesmo que não sejam tiradas, sabe? A gente consegue exercer a nossa arte. Então, quando eu pensei em escrever, eu falei, não, eu vou escrever o que eu sofri, mas eu vou falar que, tipo, eu vou superar, sabe? Eu vou superar mediante isso. Pode ser tanto que eu escrevo música pra, tipo, tanto para mim quanto para outras pessoas para melhorar, sabe? Então, eu pensei muito nisso e quando eu escrevi essa parte do Orixás, eu falei, ai, não. Quando ela me falou, não, vai, escreve assim uma coisa, vai lá, vê se tu consegue melhorar. Eu peguei e falei, não, agora eu vou pegar e, tipo, vou tentar trazer, tipo, as coisas que nosso povo realmente é, sabe? A gente passou por aquilo, mas a gente superou, sabe? Tá superando e vai conseguir mais coisas. Oi, gente, eu gostaria de falar que também eu estou muito feliz pelo que está acontecendo aqui no estado, por essa questão de que está acontecendo uma explosão de projetos, sabe, culturais, sabe, eu estou muito feliz. Acho que a nossa cultura está sendo muito mais valorizada, os artistas eles estão sendo muito valorizados, e como vocês falaram, vamos se unir, vamos se juntar, porque a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa arte, e quando a gente se junta, a gente consegue crescer. É isso, gente, estou muito feliz de estar participando disso. Beijos, todas as coisas boas.